Rosiane Carvalho, muito bom dia para você, seja bem-vinda aos estúdios da Band News Difusora FM, que bom ter você conosco, é sempre legal quando a gente faz a coluna aqui no estúdio, né, Rose? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Rafael, bom dia para os nossos ouvintes, o doutor Luiz Cláudio Chaves, que sempre nos dá a honra da sua audiência, diz exatamente isso, que ele adora a audiência presencial, ele também julga virtualmente, mas a presencial é incomparável, e ele diz que toda vez que a coluna é feita daqui, para ele é muito melhor. Para a gente também, sobretudo porque a gente está de frente para o Rio Negro, né? E hoje nós temos aqui um convidado muito especial, o vice-presidente da Câmara, o deputado federal Marcelo Ramos, também presencialmente aqui no estúdio com a gente. Bom dia, deputado. Bom dia a você, Rose, bom dia a toda a equipe, a todos que nos ouvem, e um abraço fraterno ao meu querido amigo Luiz Cláudio, amigo fraterno de tempo de universidade. Ganhou de mim o Centro Acadêmico de Direito na minha reeleição, mas é meu amigo fraterno, torcedor do Nacional Roxo, e sempre fanático, na audiência, né? Aqui, uma audiência muito qualificada. Muito bem, bem-vindo, deputado, bom dia, obrigado por estar conosco, por ceder parte do seu tempo para conversar com a gente aqui na Band News FM, para falar com o público, com as pessoas da sociedade de Manaus. Bom, a gente tem muitos assuntos para conversar com o deputado Marcelo Ramos, anunciamos nas nossas redes sociais essa entrevista e, claro, como sempre faço, Rosiane Carvalho assina esta coluna, então faça as honras, por favor, Rose, com você. Tem muito assunto que é de total interesse da nossa audiência. Fiquem tranquilos que nós vamos falar com o deputado Marcelo Ramos sobre eleição, vamos falar sobre a atuação dele lá na Câmara dos Deputados também, inclusive as mais polêmicas que estão relacionadas a essa relação com o presidente da República, mas a gente precisa começar falando sobre Zona Franca de Manaus. Hoje, os trabalhadores estão numa movimentação no distrito, o Sindicato dos Metalúrgicos está indo de porta em porta, falando com os trabalhadores, falam inclusive em paralisação e em greve, em função daquela não republicação do decreto que trata sobre o IPI. A gente queria ouvir o senhor, deputado, o que há de novidade? Qual é a expectativa em relação àquele decreto e em relação à novidade que trouxe ontem a Folha de São Paulo na sua edição, indicando que pode haver um novo ataque em relação ao polo de concentrados? Rose, primeiro eu quero registrar o quanto é importante, que parece que pelo menos a parcela majoritária da classe política e a sociedade amazonense vai começando a perceber o quanto é grave o que está rondando a Zona Franca de Manaus. Durante muito tempo, nós sofremos ataques pontuais. Era um ataque no polo de duas rodas, um outro no polo de concentrados, um outro no polo de eletroeletrônicos, de bens de informática. Pela primeira vez na história, a gente tem um ataque que é estrutural à Zona Franca, que ele não acaba um polo ou outro, ele acaba o modelo Zona Franca de Manaus. Porque a decisão do governo de reduzir o IPI diminui a vantagem comparativa entre produzir em Manaus e produzir em outro estado da federação. E até entre produzir em Manaus e comprar um bem pronto importado. O que significa isso? Significa que nós teríamos, primeiro, um impacto em 100 mil empregos diretos, que a Zona Franca gera, e aproximadamente 400 mil empregos indiretos. Mas o ouvinte, Rosiane, pode dizer, eu não trabalho no distrito, nenhum parente meu trabalha no distrito, eu não tenho nada a ver com isso. Eu quero alertar que todos têm a ver com isso. Por quê? 90% da receita de CMS do estado do Amazonas é decorrente da Zona Franca. O que significa que nós teríamos uma queda drástica no orçamento do estado do Amazonas. Orçamento que paga escola pública e professor, hospital público, remédio, médico, mas mais do que isso, nós também teríamos um impacto imenso nos municípios, nos 62 municípios do Amazonas, por dois motivos. Primeiro, porque 25% desse ICMS pertence aos municípios. E segundo, porque os municípios do interior são essencialmente financiados por Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, e por Fundeb. Com a redução do IPI, a União está abrindo mão de 53 bilhões de reais de receita. Receita essa que é parte da composição do FPM e do Fundo de Participação dos Municípios e do Fundeb. Então, os municípios vão perder repasse de CMS e repasse de FPM e repasse de Fundeb. E não são só os municípios do Amazonas. Todos os municípios brasileiros. Os do Amazonas, em especial os do interior, são mais dependentes disso, porque eles não têm receita própria. Os municípios do interior do Amazonas não arrecadam ISS, não arrecadam IPTU. Eles vivem de FPM, de Fundeb e de repasse de CMS e das emendas parlamentares, que é a única coisa que eles têm de capacidade de investimento. Mas alguém pode dizer, meu filho não estuda em escola pública,
eu não uso hospital público, não trabalho no distrito, não tenho nada a ver com isso. Tem também. Por quê? Porque a saída de indústria da cidade de Manaus significa uma queda drástica na riqueza circulante, no dinheiro que compra o apartamento, no dinheiro que paga o médico particular, o oftalmologista, o dentista, o advogado. Então, é um desmonte da estrutura econômica do estado do Amazonas, e parece que as pessoas começam a perceber. O presidente firmou um compromisso, Rose, não comigo, ele firmou um compromisso público com o governador do estado, com o presidente da Federação da Indústria e com alguns apoiadores lá que ele colocou na mesa no dia do anúncio. E não cumpriu esse compromisso. Pelo contrário, prorrogou o decreto que nos prejudica por mais um mês. Estendeu a nossa agonia por mais um mês. Por mais um mês, não. Por mais 4 meses. Por quê? Para reduzir a alíquota do IPI, como o IPI é um tributo regulatório, não precisa cumprir noventena, mas para aumentar precisa. Então, se ele voltar aos 25% que ele diminuiu, o decreto só passa a valer depois de 90 dias. Então, nós estamos falando de pelo menos 4 meses de instabilidade, de segurança jurídica. O investimento industrial é um investimento muito alto e de médio e longo prazo. Portanto, se você não sabe a regra que você estará submetido daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, você não faz um investimento, que é o que está acontecendo hoje. Quem estava se instalando no polo industrial de Manaus reprimiu o investimento para ver o que vai acontecer. Quem tem fábrica aqui e fora, ontem mesmo eu conversei com alguns empresários que têm fábrica aqui e fora, estão tirando o investimento daqui e mandando para fora, porque lá fora você sabe a regra do futuro, aqui você não sabe, e quem está aqui começa a fazer a conta se vale a pena ficar. Então a situação realmente é muito grave. Inclusive, deputado, aproveitando esse gancho que o senhor falou agora sobre as empresas, de reduzir investimentos, o próprio presidente do CIEAM, Wilson Périco, em entrevista ao jornal A Crítica, ao portal A Crítica, ele falou que em 1 ou 2 anos empresas devem começar a retirar suas plantas, a sair aqui da Zona Franca de Manaus, em relação ao que vem acontecendo com o IPI, né? Essa redução linear do IPI. O senhor tem conversado também com as instituições, com o CIEAM, com o FIAM, em relação a isso? Como é que está esse diálogo com essas instituições? Não só com as instituições, como também direto com as empresas. Eu acabei, pelo meu mandato, ter uma relação muito próxima com todo o setor produtivo nacional, não só do Amazonas, e tenho tentado sensibilizar as pessoas de que ainda vale a pena investir no Amazonas. Eu tive, semana passada, uma live com toda a diretoria da 3M, que tem uma fábrica aqui, fazendo um apelo para que eles continuem acreditando no modelo, para que eles permaneçam aqui. Tive reuniões com a ABI, a Associação Brasileira da Indústria de Refrigerantes, para sensibilizá-los, de esperar que essa nuvem vai passar, a gente vai ter um futuro de estabilidade. Tenho conversado muito com a Abraciclo, que é a Associação Brasileira da Indústria de 2 rodas, motocicletas e bicicletas, que é um polo fundamental aqui para fazê-los entender de que é importante permanecer. Porque o que está em risco, né? O que está em risco são 3 polos, principalmente. O polo de bens de informática. Por quê? Porque bens de informática tem indústria dentro e fora da Zona Franca de Manaus. Então acaba tendo uma pressão de quem está fora pela não retomada dos 25% do IPI. O polo de concentrados de refrigerantes, porque o presidente, vez por outra, fala desse polo, o ministro Paulo Guedes, vez por outra, fala desse polo, fala até como retaliação à bancada, o que é um absurdo. Aliás, né? numa das primeiras reuniões da bancada com Paulo Guedes, o senhor foi para o confronto e pediu Sim. que ele não chamasse o polo de xaropinho, né? É. E ele levou um susto porque estava ali numa arrogância danada e foi o que os parlamentares estavam presentes descreveram da reunião. E as pessoas pedem, nesses momentos, alguns outros parlamentares, para ter calma. Não dá para ter calma. O que está em jogo é muito importante, é muito estratégico para o nosso Estado. Eu nasci aqui. Eu vou morrer aqui. Meus filhos nasceram aqui, vão morrer aqui. Então eu não posso não me indignar e não reagir duramente em relação a isso. Acho, Rosane, que cada um cumpre o seu papel. Eu quero até fazer um apelo para quem apoia o presidente, que mande mensagens para o presidente, mesmo que sejam carinhosas, pedindo que ele cumpra o compromisso dele com o povo do Amazonas. Povo da cidade de Manaus, que deu 62% dos votos para ele. Então essa não é uma luta que possa nos dividir, porque o que está em jogo é o futuro do Amazonas. Então nós temos que estar todo mundo junto. Quem acha que deve ser duro, como eu na reação, seja. Quem acha que deve ser carinhoso, seja carinhoso. Não dá para se omitir, para se calar, para não reagir diante do que está acontecendo. E o terceiro polo, só para concluir aquele raciocínio que eu desenvolvia,
é o polo de motocicletas. E esse exige muita atenção, porque só uma empresa de motocicletas gera 7 mil empregos diretos. A Honda tem no Amazonas, em Manaus, a indústria mais verticalizada do mundo da Honda. Ela produz 1 milhão de motos aqui no polo industrial de Manaus. Se nós perdermos 2 rodas e bens de informática, isso significa 75% dos empregos da Zona Franca de Manaus. Então é preciso ficar muito atento sobre o que está em jogo nesse desafio. E a justificativa para o presidente não querer retomar o IPI das motos é inusitada. É porque ele quer fazer um gesto para esse pessoal que faz motociata com ele, Brasil afora. Como se os empregos dos amazonenses, as escolas, os hospitais do Amazonas pudessem estar submetidos às vaidades eleitorais do presidente da República. Essa fala de Wilson Périco ao jornal A Crítica sobre a saída das fábricas, na verdade, o casco já vem sendo furado há algum tempo e as fábricas já vêm saindo e não estão se instalando aqui. Novas vagas de emprego não estão acontecendo da forma como poderiam estar acontecendo caso isso não estivesse a Zona Franca não estivesse sendo tratada da forma como está sendo tratada. Eu conversei agora há pouco, antes de entrar, com o Valdemir Santana, ele inclusive ia entrar ao vivo com a gente, acho que vai entrar mais tarde, eles estão indo de porta em porta, como eu disse, falar com os trabalhadores a respeito do que significa esse decreto e a não publicação dele, e o que ele me diz assim, olha, nós já perdemos nos últimos 3 anos 12 mil postos de emprego, e são vagas que elas não são, elas não voltam a ser preenchidas nem no comércio, não tem isso para absorver essas pessoas que ficaram desempregadas. Isso é um dado muito preocupante, ele é imediato, ele não é daqui a 2 anos. As pessoas já estão desempregadas e elas já estão passando todas as dificuldades que significa estar desempregado. O que é interessante, Rosine, é que se a gente estivesse perdendo esses postos de trabalho para outros estados do Brasil, ainda teria alguma lógica a fala do ministro Paulo Guedes. Mas vamos dar um exemplo. A Pepsi decidiu sair da Zona Franca de Manaus quando o crédito presumido do IPI dos concentrados baixou para 8%. Ela não foi para São Paulo nem para o Paraná, que é quem briga contra nós por conta da questão dos concentrados. Ela foi para o Uruguai. Hoje você tem no Uruguai e no Paraguai ambientes regulatórios, estabilidade jurídica muito maior do que no Brasil. Então nós vamos começar... Eu não tenho dúvida de que se, por exemplo, a Honda sair daqui, ela vai para a Argentina, onde ela já tem uma planta. Ela só faz aumentar a planta dela lá, produzir e importar, porque está ficando mais barato importar o produto pronto no Brasil do que produzir aqui. Ah, mas isso barateia o preço final para o consumidor. Primeiro, isso não é uma verdade absoluta. E segundo, o problema é que quando eu importo o produto pronto, eu exporto o emprego dos brasileiros. Para produzir uma moto em São Paulo, eu posso importar todas as peças da China e posso até comprar a moto pronta da China. Para produzir uma moto aqui em Manaus e ter 0 de IPI, eu preciso cumprir um PPB, um processo produtivo básico, que diz todas as etapas da fabricação da moto que tem que ser produzidas aqui. O pneu tem que ser feito aqui, o aro tem que ser feito aqui, o motor tem que ser feito aqui. Isso significa que produzir uma moto na Zona Franca de Manaus gera muito mais emprego do que produzir uma moto em São Paulo, ou do que importar uma moto. Importar uma moto gera mais emprego, mas na China, não aqui. E se você não tem pessoas empregadas, não adianta o preço estar mais baixo, porque você não tem consumidor. E quando você tem um choque de oferta, o que acontece? O preço sobe, é óbvio. Então, que é a inflação que nós estamos vivendo hoje, que é um choque de oferta. É uma maluquice, né? A completamente. Da economia. Agora o senhor falou em entrevista para a gente, Rafael também ouviu e a gente tem falado na coluna. Eu já ia perguntar sobre isso também. Acho que é o que você ia falar, a questão da estratégia para pressionar, né, o governo. A gente tratou isso numa entrevista aqui, né? E a gente até chamou isso de tática de guerrilha, né? Que é o que o senhor falou para a gente ao vivo aqui, que talvez fosse realmente para pressionar o governo a cumprir essa promessa, atravancar algumas pautas de interesse do governo federal, de interesse do Planalto, na Câmara dos Deputados. Isso na condição de vice-presidente da Câmara, de selecionar as pautas para votação. Isso tem sido feito? Como é que está esse processo em relação a essas pautas de interesse do governo? E até a pressão, acredito eu. Sim. Eu queria só acrescentar uma questão, que é justamente o que eu consigo ver que talvez seja um obstáculo. A tática de guerrilha é uma expressão que é utilizada pelo Arthur Vigílio, desde que ele foi líder, né, da oposição e tratava dessa maneira questões relacionadas à Zona Franca no governo Lula, inclusive.
O que acontece é que hoje vocês estão dentro de um núcleo, de um campo político nacional, o senhor, o senador Omar Aziz e os demais da bancada. O Zé Ricardo tem uma situação diferente, mas me parece um deputado com menos expressão nacional nesse contexto da bancada do Amazonas. Então, mas vocês, que têm um pouco mais de expressão nacional, vocês estão num campo político que não é totalmente oposição ao presidente, mas que trata com o presidente conforme seus próprios interesses e algumas vezes atende às vontades do Planalto. Essa tática de guerrilha que vocês pretendem tem o bônus, mas essa tática de guerrilha ela acaba tendo seus obstáculos em relação ao que vocês pretendem atuar. Como é que o senhor vê isso tudo? Eu acho, Rosane, primeiro que a vida pública foi me ensinando com acertos e erros que eu não posso ser contra as minhas convicções porque eu politicamente sou contra o presidente. Então, se a pauta eu considerar que ela é boa para o Brasil, não me importa se ela veio do presidente Bolsonaro ou do ex-presidente Lula, da direita, da esquerda, do centro, de quem quer que seja. Então eu tenho uma absoluta independência na decisão em relação aos meus votos. As matérias que eu votei alinhado com o presidente não foi porque elas eram do presidente, foi porque eu julguei que elas eram boas para o país. Eu não confundo a minha oposição ao presidente Bolsonaro a minha responsabilidade com o presente e com o futuro do Brasil. Primeiro isso. Em relação à tática de guerrilha, eu acho que tem um elemento que é novo na história das bancadas do Amazonas. Qual é esse elemento novo? Nós temos 2 senadores que são muito influentes em bancadas que, somadas, significam 30% do Senado. Porque o MDB tem 12 senadores e o PSD tem 12 senadores. Então, o senador Omar e o senador Eduardo Braga ganham uma relevância muito grande dentro do Senado. Vou dar um exemplo. Ontem, esses 2 senadores impediram o quórum na reunião da CCJ do Senado que votaria a reforma tributária, porque a reforma tributária prejudicava a Zona Franca de Manaus. Como no Senado as diferenças de votos sempre são 2, 3, 4 votos, ter influência sobre 24 votos significa muito. Então, nós temos uma força no Senado muito grande, fruto da força política desses senadores e também de senador Plínio dentro do PSDB, mas com uma ascendência menor sobre o conjunto da bancada. E outra situação específica e nova não é nem a minha vice-presidência da Câmara, porque na presidência da Câmara eu tenho pouca mobilidade. O presidente Arthur é muito alinhado ao presidente Bolsonaro e toda vez que tem uma matéria de muito interesse do presidente Bolsonaro que eu divido, ele assume a presidência. Só que como vice-presidente da Câmara, eu também sou vice-presidente do Congresso Nacional. O presidente é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o vice é o vice da Câmara, que sou eu. Só que no Senado, o presidente Rodrigo Pacheco, das 27 sessões do Congresso Nacional, ele presidiu uma e eu presidi 26, porque ele me chamou e disse, eu preciso que você cuide disso. Então eu sou o presidente de fato do Congresso Nacional. E o Congresso Nacional vota vetos e matérias de natureza orçamentária, todas. Isso é estratégia. Lei orçamentária, PLN. O governo quer votar 2 PLNs para movimentar de um ministério para outro, dentro do orçamento, 2,5 bilhões de reais. Já tem 3 semanas que eles tentam votar e eu não pauto. Ontem o líder do governo me procurou, eu falei, não tem problema, eu vou até domingo para Brasília pautar, desde que vocês publiquem o decreto como combinado. Então nós temos alguns mecanismos hoje... E qual foi a resposta? Não, eles sabem que não vai ter sessão do Congresso enquanto eles não publicarem o decreto. É sinal, né? Você objetivo. Daqui, e, por exemplo, na sessão passada, eles pediram para tirar o veto da lei orçamentária, porque o senador Eduardo Braga usou os destaques do MDB e destacou todos os itens dos vetos da lei orçamentária. Então, a gente está fazendo isso, porque é o instrumento que nós temos. E olha lá, é cada um na sua. A gente está cumprindo o nosso papel legislativo. O governador está cumprindo o papel de diálogo com o governo. As entidades estão cumprindo o papel de diálogo com as associações empresariais do resto do Brasil e também com o governo. Eu espero que a parte da bancada que é alinhada com o presidente Bolsonaro cumpra o papel também de fazê-lo cumprir o que ele prometeu, não para mim, porque ele prometeu para eles. E que alguém tenha o juízo de dizer ao presidente Bolsonaro que quando ele retalia a Zona Franca, é óbvio que ele me retalia, é óbvio que ele retalia o senador Omar, o senador Eduardo. Nós somos filhos daqui, nós vivemos, vamos morrer aqui, nós queremos o bem do nosso Estado.
mas o impacto disso é muito menor sobre nós e muito maior sobre o operário da fábrica, sobre o cozinheiro de uma cozinha do Polo Industrial de Manaus, sobre o motorista de ônibus que leva o operador, sobre o cidadão da empresa de serviços gerais terceirizada, sobre o estudante da escola pública, sobre o estudante da UEA, porque sem Polo Industrial de Manaus não tem a UEA, porque a UEA é financiada com recursos de renúncia fiscal do Polo Industrial de Manaus. Então, ontem me perguntaram, você acha que o presidente quer provocar a bancada? Eu falei, se ele quer provocar a bancada, ele está provocando muito mais o povo do Amazonas do que a bancada. Então, eu quero pedir o bom senso do presidente da República. Nós estamos falando em jogo, está em jogo a vida das pessoas. E está em jogo, por fim, algo fundamental. Está em jogo a imagem do Brasil perante o mundo. Porque não há nada mais simbólico para o Brasil perante o mundo do que a Amazônia. E eu não tenho dúvida de que o instinto de sobrevivência do homem, sem indústria aqui, o homem vai para a agricultura, para a pecuária, para o extrativismo mineral, que são atividades muito mais agressivas do ponto de vista ambiental. Para encerrar essa questão da Zona Franca de Manaus, antes que o Rafael comece a me pressionar aqui, que eu vou estendendo no nosso tempo. Não, sou eu que estou estendendo nas respostas. Tem até uma pergunta do ouvinte aqui interessante também. Depois a gente pode fazer. Eu queria colocar aqui, para encerrar a questão de Zona Franca, nas minhas perguntas, porque é surpreendente como o Praciano é um ex-deputado federal, ele volta agora ao circuito eleitoral, aliado, a imagem dele muito aliada ao deputado Zé Ricardo, e ele tem feito declarações que o decreto não prejudica a Zona Franca, e, enfim, declarações muito amenas em relação ao governo Bolsonaro, muito parecida com bolsonaristas, e que as pessoas interpretam como eleitoreiras, porque ela agrada esse eleitorado do Bolsonaro, assim como interpretaram os ataques que o deputado federal Zé Ricardo fez ao Omar Aziz em meio a um contexto que ele silencia ao Bolsonaro e silencia ao governo Wilson Lima. Então, como é que o senhor interpreta essa posição justamente vindo de figuras tão emblemáticas da esquerda? Olha, eu prefiro não entrar nesse jogo de querer agradar todo mundo. Nesse momento, quem eu quero agradar não é nem quem é a favor, quem é contra o presidente Bolsonaro. Eu quero agradar quem tem compromisso com o futuro do estado do Amazonas. Eu acho que essas posições, elas são diversionistas, elas nos dividem, elas geram dúvidas na cabeça das pessoas. Eu ouço muita gente, Rosiane, vir com uma conversa, e isso contamina muito, inclusive posições do ex-deputado Praciano, a quem eu quero muito bem, de que não, a Zona Franca já deu o que tinha que dar, tem que construir uma outra alternativa econômica. Como se construir uma outra alternativa econômica fosse um estalar de dedos para substituir um modelo que gera 135 bilhões de reais de receita ano, que é o PIB do Polo Industrial de Manaus. O turismo no Brasil inteiro não gera isso. Nós não temos um modelo de negócios para a bioindústria. Você tem um mercado de carbono, que o ministro Paulo Guedes diz que pode gerar 100 bilhões, que gera 100 bilhões em receita, mas não gera nenhum emprego, porque é um negócio que não gera emprego. Então, assim, eu me preocupo muito com esse tipo de atitude, porque são atitudes que nos dividem. E não dá. Peraí, quem sabe se prejudica ou não prejudica o Polo Industrial de Manaus é a indústria. Se a Honda diz que prejudica, se a Eletros diz que prejudica, se a Federação da Indústria diz que prejudica, se o Centro da Indústria diz que prejudica, não é o deputado Praciano e nem ninguém que vai dizer que não prejudica. Ó, tem uma pergunta aqui de ouvinte, deputado. A gente esclarece você que está chegando agora. A gente está na coluna de política com Rosiane Carvalho, 9h11, e o deputado federal Marcelo Ramos, vice-presidente da Câmara Federal, é o nosso entrevistado de hoje. O Adalto Moura está perguntando o seguinte: há algum plano B para pressionar a promessa do Planalto caso o presidente não cumpra com a palavra em relação ao decreto? Por exemplo, uma ação constitucional no STF, uma vez que o modelo Zona Franca é previsto na Constituição Federal? Adalto Moura fazendo essa pergunta para o senhor, deputado. Obrigado, Adalto. Muito pertinente a pergunta do Adalto. Há um plano, inclusive ninguém sabe motivado por quem, mas o Partido PROS, e não sabe mesmo, eu não sei pelo menos, o Partido PROS entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra o decreto, que parece até que irritou. Arthur Vigílio disse que foi ele. Não sei, pode ter sido ele, não sei. Eu sei que o PROS entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade. O que eu sei é que o Arthur Vigílio assinou uma ação direta de inconstitucionalidade feita pela ACA, sendo que a ACA não tem legitimidade e ele não pode assinar porque não é advogado. Então, aquilo ali eu gosto de umas coisas. Quando eu dava aula sobre condomínio, eu pegava ali o Ayapuá,
que é tudo que não pode ter num condomínio, e eu dava aula por isso, né? Aquela peça assinada pelo ex-prefeito Arthur Vigílio, quando eu voltar a dar aula de Direito Constitucional e de Controle de Constitucionalidade, eu vou usar ela de como não fazer, para ensinar como fazer pelo como não fazer. Então, o PROS ajuizou uma ação direta de constitucionalidade e nós temos pronta uma ação eleitoral junto ao TSE. Alguém pode perguntar, mas por que não ajuizaram a ação ainda? Porque nós não queremos derrubar o decreto inteiro. Porque derrubar o decreto inteiro significa derrubar também a redução do IPI de carros, de fogões, de geladeiras, de máquinas de lavar, que nós não produzimos. Nós só queremos a revogação do decreto para os itens produzidos na Zona Franca de Manaus. Agora, se vencer o decreto e o governo não publicar um novo, ou não publicar, ou publicar restringindo alguns itens da Zona Franca de Manaus, não nos restará outro caminho que não tentar derrubar o decreto inteiro. Olha, a gente pode entrar rapidamente na eleição já, Rafael, para os assuntos de eleição? Só mais uma perguntinha de ouvinte aqui, Rose, rapidamente. O nosso ouvinte que está mandando mensagem aqui, puxa vida, eu não tenho o nome dele. Se quiser se identificar, tem só as siglas aqui, JS. Ele fala o seguinte: uma vez perguntei ao deputado, durante entrevista em outro veículo, se ele era favorável ao impedimento do presidente Bolsonaro. E ele disse que não, por não haver crime. Mantém o posicionamento hoje? Não, eu já mudei esse posicionamento há algum tempo, já dei declarações públicas lá atrás, porque eu entendo que o que aconteceu no dia 7 de setembro do ano passado foi claramente conduta vedada pela Constituição ao presidente da República, e ali ele cometeu o crime de responsabilidade ao instigar a desobediência civil, o descumprimento da Constituição, o desrespeito a decisões de natureza judicial, que é vedado ao presidente da República. Mas agora nós vamos ter a chance de dar o maior impedimento que um presidente pode receber, que é dar o impedimento nas urnas no dia 2 de outubro. O Arthur pergunta qual é a opinião sobre a SUFRAMA. Muita gente tem criticado a SUFRAMA, dizendo que ela tem sido omissa. Olha lá, a situação da SUFRAMA é muito difícil. O cargo ocupado de superintendente da SUFRAMA é um cargo de confiança do presidente da República, que ele indica quem bem entende. Agora, tem umas coisas que tem simbolismo também, né? O superintendente da SUFRAMA, por quem eu tenho respeito, tirar férias no meio dessa confusão não é razoável. Claro que ele tá ou não está de férias não vai mudar muito, mas tem coisas que são simbólicas. Não é razoável ele tirar férias no meio dessa confusão. Eu, inclusive, hoje, por sugestão de um advogado que atuou algum tempo na SUFRAMA, já pedi para a minha assessoria para construir um projeto de lei, alterando o Decreto-Lei 288, para que a gente tenha mandato na superintendência da SUFRAMA, para que o superintendente da SUFRAMA seja escolhido pelo Conselho e ele tenha um mandato a cumprir, o que vai diminuir um pouco a dependência do superintendente da SUFRAMA em relação à presidência da República. Ele parece estar isolado de todos os jeitos, porque na reunião que o presidente trata com os aliados, as autoridades que ele reconhece, né, para ele, naquela reunião, ele atende 2 ex-superintendentes e o atual superintendente não é. Na verdade, na Rose, mesa. a SUFRAMA virou um cartório já faz algum tempo, né? A SUFRAMA perdeu a capacidade dela de intervir na política industrial do Amazonas e virou um cartório avalizador de projetos. Vamos lá? Bom, a gente pode avançar para a política, Rose. Já fizemos aqui um prestígio para os nossos ouvintes. Tudo foi política também. Eu sei que a gente está aproveitando a entrevista. Eu sei que ela está em alta audiência também pelas mensagens que a gente está recebendo aqui. Eu queria que o senhor avaliasse pontualmente, objetivamente, o resultado desse primeiro prazo fatal, né, de encerramento de filiações partidárias. As pessoas ficaram muito impressionadas com essa hegemonia, com essa atração ao palanque, a sombrinha do governador Wilson Lima, como é que fechou. Inclusive, o senhor já foi crítico no início do governo, fez denúncias, primeiras denúncias contra o governo, o senhor protocolizou em vários órgãos de controle nacionais. O senhor está agora também nesta sombrinha de aliado do governador Wilson Lima. Para além dele, esse momento político dele, como ele se prepara para a eleição, os outros pré-candidatos ao governo, Amazonino Mendes, que é líder de pesquisa, mas ficou ali um pouco afunilado, né, sem partido, até que conseguiu cidadania. E nós temos Eduardo Braga, que o senhor acabou de falar da importância dele nacional, na bancada, mas que perdeu muitos aliados, perdeu muito o campo da base eleitoral. Como é que o senhor vê a situação de cada um para essa eleição?
Olha, eu acho que o governador Wilson Lima, se você perguntasse há um ano atrás, qualquer um diria que ele era um candidato absolutamente inviável. Eu acho que ele está reviabilizado eleitoralmente, hoje disputa as eleições, a despeito de ainda ter uma rejeição muito grande e a despeito do ex-governador amazonino ainda apresentar uma distância muito grande à frente. Eu acho que nós temos que esperar o que vai acontecer nos próximos dias, porque se em algum formato Eduardo e Amazonino se juntarem, a eleição passa a ser uma eleição de primeiro turno. E aí muda completamente o cenário se você tiver uma eleição com características de primeiro turno. Porque você tem abaixo desses três candidatos o Ricardo Nicolau, que aparece ali 6, 7% em pesquisas, e os outros candidatos que têm percentuais residuais. Se você não tiver pelo menos mais um candidato com significância eleitoral acima de 2 dígitos, a eleição tende a se resolver no primeiro turno. E aí o cenário de hoje, que pode parecer positivo para o governador Wilson Lima, começa a se impor algumas dificuldades. Claro que politicamente ele foi mais hábil, até porque a máquina ajuda nessa habilidade, não tem como negar. No governo federal a mesma coisa, os partidos que mais ganharam foram os partidos da base do presidente Bolsonaro, mas eu não acho que é uma eleição resolvida ainda. É uma eleição que, se você tiver esses 3 candidatos, ela tende a segundo turno e tem uma característica. Eu acho que uma eleição que tende ao segundo turno, ela é uma eleição que tende ao governador Wilson Lima. Agora, uma eleição em que essas 2 candidaturas se juntam e é decidida no primeiro turno, é uma eleição mais complicada para ele. O que a gente viu acontecer na semana passada no PT, e o senhor participou desses bastidores, eu queria até que o senhor falasse um pouquinho desse bastidor para a gente, foi um cabo de guerra entre o Wilson Lima e Amazonino Mendes dentro desse campo da esquerda, para a possível filiação do Amazonino Mendes ao PV. Acabou que nesse cabo de guerra ganharam os aliados de Wilson Lima e não teve espaço para o Amazonino Mendes dentro desse campo da esquerda. Então isso significa que, de fato, nós não teremos fator surpresa para o governo do Estado? E eu queria que o senhor falasse, me falaram, recebi essa informação que na guerra de bastidores entrou Lula, Zé Dirceu, Gleisi Hoffmann, e que uma das pessoas consultadas a respeito da condição dos pré-candidatos aqui foi o senhor. Olha, eu e o senador Omar Aziz, não tem como negar que temos um diálogo com o presidente Lula, com essa base de sustentação a ele, e também não temos como negar que as decisões relacionadas a essa estratégia dele passam aqui por um diálogo conosco. Agora, o PT tem as suas instâncias independentes e não somos nós que vamos influenciar nisso. Olha, tem uma pergunta aqui do Jadir, membro do PT da CNB. Você quer fazer, Rafael? Pode ser. A gente recebeu também aqui a pergunta, que é a seguinte. Primeiramente, ele mandou um abraço aqui ao conterrâneo de movimento estudantil, deputado Marcelo Ramos, e faz o seguinte questionamento. Deputado, me parece que o senhor apoia o governador Wilson Lima. Com o Wilson apoiando Bolsonaro, qual é o presidente do nobre deputado? Não, Jadir mandando mensagem. O meu presidente não será o Bolsonaro. Ponto. Isso está dito desde o início. Eu vou esperar uma posição oficial do meu partido. Todo mundo sabe o diálogo que eu tenho com o presidente Lula. Eu ontem mesmo dei uma manifestação que hoje é o destaque da coluna lá do Estadão, né? Me angustia ver o presidente Lula no momento em que o Brasil tem 19 milhões de pessoas passando fome, 116 milhões de insegurança alimentar, 13 milhões de desempregados, inflação em 2 dígitos, juros em 10,75, me angustia ver o presidente Lula criando conflito institucional com o Congresso e falando de aborto. Essa é a pauta que o Bolsonaro adora. Essa é a pauta que o Bolsonaro nada de braçada. Eu prefiro ouvir o presidente Lula falando de fome, de desemprego, de alternativas para superar essa política de juros que reprime quem quer investir no Brasil, que reprime o brasileiro de consumir. Eu prefiro o presidente Lula falando de mecanismos de controle da inflação, em especial a inflação nos alimentos, no combustível, na energia, que tem causado tanto sofrimento, tanta desesperança para o povo brasileiro. Meu presidente certamente não será o Bolsonaro e eu vou esperar só o meu partido tomar uma posição oficial, que tudo caminha, na minha opinião, para neutralidade, para não ter candidato nenhum, para deixar público quem será o meu candidato a presidente. Que não será Bolsonaro. São 9h22, a gente está caminhando para o finalzinho da nossa entrevista já, deputado, estourando todos os tempos aqui. Angustiante. Mas é estica um pouquinho aí. Mas é importante falar sobre a questão indígena. A gente tem acompanhado aqui o acampamento Terra Livre em Brasília.
A Rosiane até trouxe na nossa coluna de política de ontem uma análise e fatos em relação ao apoio e a própria atenção que os parlamentares têm dado para o acampamento Terra Livre lá em Brasília. E a gente trouxe a informação ontem aqui, inclusive, que um parlamentar apenas do Amazonas, do estado do Amazonas, tinha se manifestado e dado essa atenção a eles, assinado uma carta, inclusive, que foi o deputado José Ricardo, do PT. E aí eu lhe pergunto, como é que está a sua atenção para essa questão dos indígenas, a manifestação lá em Brasília do acampamento Terra Livre? Um ponto mais importante também de destacar, o senhor foi o condutor da votação da urgência da PL 191, que é o ponto central desse acampamento das vozes indígenas, são 176 povos indígenas em Brasília. O estado do Amazonas tem a maior população indígena, tem a maior população de indígenas isolados. Essa pauta é tão importante quanto a Zona Franca de Manaus. O senhor próprio disse numa das respostas, a Amazônia é importante para o mundo. E por que esse posicionamento? A deputada Joênia, por exemplo, a única deputada federal indígena da Câmara, e o senhor sabe melhor do que eu essa representatividade, o que representa e como tem sido a atuação dela, não pode fazer uma defesa do que ela entende da PL 191, porque o senhor não permitiu. Não, ela pôde sim. Ela denunciou o senhor nas redes sociais por ter silenciado. Ela denunciou porque muitas vezes ela tem uma atitude de lacrar. Mas ela pediu a palavra, ela não tinha direito à palavra. Eu registrei que ela não tinha direito à palavra naquele momento, mas ainda assim, pelo simbolismo da representação dela, eu dei a palavra a ela. Então, a deputada Joênia deveria ter mais responsabilidade com as falas dela, e isso é muito fácil de apurar, porque só é você resgatar a sessão que está publicada lá nas redes sociais. Em relação a essa questão indígena, Rosiane, vamos lá. Eu sou um homem que não gosto de extremos. Eu não gosto de quem quer fazer garimpo em terra indígena a qualquer custo e não gosto também de quem não topa nem discutir isso. Por quê? Porque a Constituição, eu não escolho o pedaço da Constituição que eu defendo. Porque eu vejo muita gente seletiva. Não, esse pedaço da Constituição eu gosto, eu defendo. Esse aqui eu não gosto, eu faço de conta que ele não existe. A Constituição expressamente autoriza a mineração em terra indígena. Ou não? Expressamente. E manda regulamentar por lei. Mas ela já autorizou a mineração. Eu não escolho o pedaço da Constituição que eu defendo. Não valeria a mesma regra que o senhor argumentou anteriormente? Se todo mundo está dizendo que prejudica a Zona Franca, por que é o Praciano que vai dizer que não? Mas os indígenas estão acampados. Mas Rosiane, olha lá. Só para concluir a pergunta. Os indígenas, eles fizeram um movimento que não é fácil para eles ir a Brasília chamar a atenção de vocês. Sim. Olha, isso nos prejudica. Os povos isolados estão desprotegidos num governo que o senhor sabe muito bem que tem um discurso e uma atuação anti-indígena, um desmonte dos órgãos de fiscalização. Isso olha lá, Rosiane. É só para a letra da lei e não ouvir as pessoas que estão clamando por ajuda? Mas olha lá, Rosiane, vamos lá. Se eu considerar que o que a opinião pública quer, ou que setores da opinião pública querem, pode confrontar a Constituição, aí eu tenho que aceitar o que fizeram no dia 7 de setembro. Porque eles se julgavam ali falando em nome do povo brasileiro. A Constituição, ela não é conjuntural. Ela é o instrumento médio de pacto da sociedade brasileira. Agora, se você quiser discutir se nesse ambiente, sob um governo Bolsonaro, no final de governo, é razoável aprovar uma regulamentação da mineração em terra indígena, aí eu acho que é um debate que vale a pena refletir. Então, eu tenho convicção de que a Constituição autoriza. Quem é contra, apresente uma emenda à Constituição e vamos discutir se a gente retira essa autorização que está lá. Mas hoje está lá a autorização. Nós podemos regulamentar ou não regulamentar. O modelo que está hoje é bom para quem? Não é bom para ninguém. Sabe para quem que é bom o modelo que está hoje? Não ter nada? Para o garimpeiro. Porque o garimpeiro está lá. Está garimpando, agredindo, dando tiro em índio, não cobrando, não pagando imposto para ninguém, não passando nada para as populações tradicionais que ocupam tradicionalmente a terra. Está lá. Né? Então está bom para ele. O projeto do presidente Bolsonaro, o 91, Rosiane, é um desastre. Ele não é mineração em terra indígena, ele é regularização de garimpo. Então, se for votado o projeto 91, eu voto contra. Agora, eu quero discutir se cabe uma regulamentação que possa garantir uma mineração sustentável, que reverta dinheiro para combater a pobreza das populações tradicionais.
Eu fui lá em Altazes, os índios que estão lá em Brasília não querem mineração em terra indígena, mas os que estão lá em Altazes ao redor da mineração de potássio querem. Quem é que eu tenho que ouvir? Os lá de Altazes ao redor da mineração de potássio ou os que estão lá em Brasília? Os dois. Os dois. Eu acho que a gente não pode interditar o debate. A conclusão desse debate pode ser, não deve ter, porque nós não temos nenhum mecanismo legislativo que consiga ter mineração e garantir proteção às terras indígenas ao mesmo tempo. Isso pode ser a conclusão. Agora, não dá para concluir antes de fazer o debate. Muito bem. Para encerrar, você tinha mais um assunto, né? Nós temos um discurso que o senhor fez, uma pauta que também é nacional, a respeito do ataque a jornalistas, e aí virou uma pauta nacional em função da posição do presidente da República. Recentemente, inclusive próximo a essa data do Dia do Jornalista, do Dia do Repórter, eu vi um discurso muito deprimente, muito reprovável do deputado filho do presidente, ou foi o senador? Deputado Eduardo Bolsonaro. Eles têm uma linguagem Eduardo muito Bolsonaro. parecida, mas esse consegue ser o pior. De ataque à jornalista Miriam Leitão, que é um simbolismo também do que representou a ditadura militar para os jornalistas, sofreu tortura, e o senhor fez um discurso, um discurso de 7 minutos, mas a gente tem um minutinho do discurso do deputado Marcelo Ramos, eu queria botar no ar, você está com ele na ponta aí, né, Rafael? Sim, tem aqui, a gente separou aqui a pedido, Rose, vamos lá. Fui levada para uma grande sala vazia, onde me colocaram de pé e me mandaram não recostar na parede. Mandaram eu tirar a roupa. Quando estava nua, eles mandaram entrar uns 10 soldados na sala. Eles saíram e o homem de cabelo preto, que alguém chamou de Dr. Pablo, voltou trazendo uma cobra grande, assustadora, que ele botou no chão da sala e antes que eu a visse direito, apagaram a luz. Saíram e me deixaram ali, sozinha com a cobra. Eu não conseguia ver nada. Estava tudo escuro, mas sabia que a cobra estava lá. Não sabia que na tortura brasileira havia uma cobra, uma jiboia usada para aterrorizar. E que, além de tudo, tinha um apelido, de Miriam. Minha vingança foi sobreviver e vencer. Esse depoimento que vocês acabaram de ouvir é o depoimento da jornalista Miriam Leitão, relatando as sessões de tortura que foi submetido. Muito bem, tá aí um pouquinho do discurso. E aí, Rose, se você quiser comentar, o deputado quiser comentar também, fique à vontade. Quero ouvir o deputado Marcelo Ramos. O deputado Eduardo Bolsonaro, ele ironizou um episódio na tortura que foi submetida à jornalista Miriam Leitão, em que ela, com 18 anos, grávida, foi trancada numa sala escura com uma cobra. E ele ironizou isso. Quando ela fez uma crítica ao presidente Bolsonaro, ele fez um retweet e escreveu: deve estar com saudade. Tenho pena da cobra. Tenho pena da cobra. E eu li o depoimento da jornalista Miriam Leitão, relatando o episódio da tortura que ela foi submetida. É um depoimento comovente. E concluí dizendo duas coisas. A primeira delas, que o parlamento brasileiro é a casa de Ulisses Guimarães. E eu abro aspas para o que Ulisses Guimarães disse ao final da sessão da Constituinte: eu tenho ódio e nojo à ditadura. Ódio e nojo. E nós temos que ter ódio e nojo à tortura. Ódio e nojo. Quem ironiza a tortura não cabe dentro do parlamento, porque a tortura é a negação absoluta de um parlamento livre e democrático. Nós podemos pensar diferente, e pensamos em muita coisa, e que bom que temos o direito de pensar. Nós não podemos permitir que a tortura seja o instrumento de calar quem pensa diferente de nós, e exigir que o nosso parlamento tomasse providências em relação a essa atitude absolutamente irresponsável, mais uma irresponsável. Esse irresponsável já tinha, num passado recente, ironizado a morte do neto do presidente Lula, e aquilo ali me sensibilizou muito também, porque o neto do presidente Lula faleceu de uma meningite meningocócica tipo B, que foi a mesma doença que matou a minha filhinha, a Maria Carolina, de 3 meses de idade. Então nós não podemos permitir a vulgarização da tortura no nosso país. A minha geração, a sua, não viveu isso, mas nem nós queremos viver num futuro próximo.
A exemplo do que o pai falou, não sou coveiro, a exemplo do que o pai falou no momento da votação do impeachment, homenageando o comandante Ustra, que foi o torturador da ex-presidente Dilma, e o parlamento há muito tempo vem acolhendo esse tipo de coisa. Rosiane, o coronel Ustra era alguém que dava choque elétrico nos órgãos genitais dos presos e das presas políticas. Eu fico imaginando como é que um cristão, eu não vou dizer nenhum evangélico, eu vou dizer um cristão, eu fico imaginando como é que um cristão compatibiliza a crença dele nesse Cristo fraterno, que salva, que tem amor à vida, que é solidário, com o apoio a alguém que cultua uma pessoa que é capaz de dar choque elétrico nos órgãos genitais de quem pensa diferente dela. Eu não consigo entender. São 9h33. A gente encerra assim a nossa entrevista de hoje na coluna de política com a Rosiane Carvalho. Deputado federal Marcelo Ramos, obrigado pela participação conosco, por estar aqui para prestar esclarecimentos e falar com o público, falar com a população. Rosiane, muito obrigado por mais uma coluna também. Obrigada a você, Rafael, por ser tão gentil e abrir o espaço e aceitar que a gente rompa aqui as grades em alguns momentos, mas realmente uma entrevista muito importante e necessária. Obrigada, deputado, pela presença. Obrigado, parabéns pelo dia de ontem, e eu quero repetir o que eu digo sempre. Imprensa não tem que ser justa, a imprensa tem que ser livre. Parabéns a vocês, que vocês sejam sempre livres. Muito obrigado.